Boa tarde a todos. Estamos aqui de volta com o programa Conexão Legal. É com muita alegria que retomamos esse maravilhoso programa que tem como proposta falar com nossos ouvintes e os nossos telespectadores acerca do direito, facilitar a vida, traduzir não, mas trazer pessoas e personalidades aqui que façam compor um cenário de lucidez, de trazer o direito como uma versão para o povo, para a população. E hoje, nada mais e nada menos que o nosso querido amigo e companheiro, o nosso querido doutor Moisés Santana, o nosso companheiro desse lindo trabalho e essa parceria que tem dado super certo. E nessa nova jornada, ele faz parte, mais uma vez, dessa pauta, dessa mesa para você. Sexta-feira, dia 19 de junho de 2026, uma data memorável em que eu, Moisés Santana e Ana Paula Reis reestreamos a segunda temporada do programa Conexão Legal, Direito, Cidadania e questões que dialogam com a sua necessidade, trazendo o direito de maneira clara, objetiva, mas além disso, questões sociais que vão impactar a sua vida. Esta tarde será uma tarde significativa, em que você vai se contextualizar a todas essas questões que o Brasil necessita de explicações, justificativas, mas acima de tudo, de posicionamento. O programa Conexão Legal, segunda temporada, começa agora. E nós estamos aqui com o nosso convidado especialíssimo, Dr. Joelson Santiago. Para quem não conhece o Dr. Joelson Santiago, eu quero falar só um pedacinho, porque quem vai falar mais dele é ele, porque o Brasil conhece. O Rio de Janeiro, então, mas muitas pessoas não têm a noção do compêndio, daquilo que ele carrega em si. Nosso querido doutor Joelson Santiago, nosso convidado especial dessa tarde, nada mais do que cientista político. Hoje está aqui o nosso sociólogo, professor universitário, este que é pesquisador das áreas de educação e relações étnico-raciais, tem se dedicado aos estudos das desigualdades sociais aqui no Brasil e também pelo mundo. Trabalha com a cidadania, a democracia e as dinâmicas que moldam a nossa sociedade brasileira. E, além do mais, o nosso coordenador-geral do Rio de Janeiro, Elê do Cafro. Todo mundo conhece o nosso querido professor, doutor e mestre Joelson Santiago. Com a palavra, meu querido mestre. Muito obrigado pelo senhor ter aceitado esse convite. Fico lisonjeado por fazer essa pauta maravilhosa aqui no estado do Rio de Janeiro, nesse que é o nosso recomeço do Conexão Legal. Hoje, você é a nossa Conexão Legal. Muito obrigada. Prazer é todo meu. É sempre bom ouvir sobre nós estando vivo, né? Às vezes é sempre uma preocupação, que às vezes você chega num lugar, né? A pessoa partiu dessa para outro mundo, e aí a pessoa vai lá, fala dela e tal. Mas quando você ouve, estando vivo, é muito bom. E aí, nem sempre você pensa que você é isso, mas é bom, é bom, é bom. É um prazer nós estarmos juntos, né? A nossa conversa, ela vai perpassar justamente em tentar entendermos, né, a partir desta realidade que vivemos hoje, quem somos, né? Quem somos e o que desejamos. Eu acho que isso é muito importante no momento pelo qual o país passa, nós passamos, né, enquanto cidadão brasileiro, né, tentarmos nos conectar com essa nova realidade. Né? É uma nova realidade que nós estamos vivendo. A gente vê todo mundo, em todos os momentos, falando do IA, né? Conexão, alta tecnologia, mas e nós? Né? A questão, hoje nós temos um debate da questão da humanização, né? Da robótica, humanizar a robótica, né? Porque, de fato, nós estamos perdendo a nossa essência. Vamos tentar entender a partir da visão da democracia, da visão social. Então, para começar, nós vamos deixar o nosso querido doutor Moisés fazer essa continuação da introdução, da personalidade do nosso convidado, doutor Joelson Santiago.
Nesse primeiro bloco, nós vamos fazer algumas perguntas para o nosso ilustre convidado. E a temática nesse momento é: quem é Joelson Santiago e que Brasil ele pesquisa? E a pergunta que nós formulamos para você é a seguinte: sua trajetória reúne ciência, política, sociologia, educação e pesquisa sobre relações étnico-raciais. Como essas áreas se conectam na sua compreensão do Brasil contemporâneo, Joelson? Olha, eu tenho dito que eu sou um privilegiado. Essa semana eu estava conversando com os amigos e eu acho que a minha trajetória e a minha pesquisa, ela vai muito daquilo que eu sou, daquilo que eu vivo, né? Sobretudo dentro de casa. Quando se pensa, e na época ainda não se falava, não tinha essa temática, né, questão étnico-racial, a nossa educação ainda não era com essa vertente, mas eu sempre vivi isso em casa, eu sou bisneto de uma mulher escravizada, né, sou bisneto. Então, isso é importante, né? O meu avô foi escravo, nascido na lei do ventre livre. Não conheci minha bisavó, mas conheci meu avô e convivi com meu avô. E minha mãe, filha adotiva, né? Meus avós, quando adotaram minha mãe, ele já tinha passado dos 50 anos. E minha mãe conheceu a então vó. Então, a memória, a conversa dentro de casa eram desta realidade. Então, você imagina, eu tive um avô que nasceu antes de 1900 e uma mãe que nasceu na década de 1930. No primeiro período deste Brasil, que ainda estava latente a questão da escravidão. Estava latente. E eu sempre me perguntava a mesma coisa, né? O porquê dessa situação. Uma das coisas, e eu que era um observador e também um leitor, ainda continuo, quando nós tratávamos da democracia racial. Mas uma coisa é o que o livro está dizendo, outra coisa é o que você está vendo e vivendo na sociedade. Então, dentro de casa, eu estou vendo que esta não era a realidade. Por que não está vivendo essa realidade? Foi aí que nós estávamos conversando anteriormente. Eu já nasci sociólogo. Eu já nasci inquieto, né? Eu que sou gêmeo, então a inquietação já estava ali no ventre da minha mãe, eu tinha que sair, entendeu? Porque isto é importante. Nós tivemos o privilégio, né, e temos o privilégio de conhecer algumas pessoas que ainda não se entendem como negros e negras. E aí, por não entender essa responsabilidade, porque ser negra e ser é uma responsabilidade. Sim. É uma responsabilidade. Sim. Entendeu? Sobretudo estando no Brasil. E, além de ser negro e negra, qual é a contribuição que a nossa raça, né, pode dar para este Brasil continental? Então, a minha pesquisa, a minha busca sempre foi a partir desta vertente. Qual é a minha contribuição enquanto afro-brasileiro? E nesse pertencimento, nesse pensamento de entender os números, porque como pesquisador, né, refutar sobre números com o senhor seria balela. Então, diga para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, em números, porque nós estamos num ano de eleição, professor, doutor, mestre, e nós sabemos da importância que tem essa consciência política, essa consciência racial, para tomarmos algumas atitudes e escolhermos também os nossos governantes, essa provocação, porque eu sempre digo, se Maomé não é montanha, a montanha vai a Maomé. É por isso que nós trouxemos um cientista político nessa retomada do programa Conexão Legal, porque nós precisamos nos conectar. Esse ano de 2026, ano eleitoral dentro do Brasil, nós precisamos entender
Porque se a gente não pode ir a uma faculdade ou a uma universidade, a estar nesses ambientes para entender um pouco da sociologia, do nosso eu, da nossa história, precisamos ter esses espaços aqui para falar sobre isso, para conversar sobre isso, porque eu acho importante esse ambiente para trazer essa conscientização da nossa população, do nosso povo preto. Nosso povo precisa ter esse conhecimento. E mais, complementando a sua fala, Ana, eu vejo que é interessante que tem que haver um posicionamento. Essa questão dessa clareza e dessa postura que o homem e a mulher, negro e negra, precisa ter, é muito significativo, tá? E isso é muito relevante. Então, diante disso, é fundamental que esse posicionamento ele exista. E por isso, desse questionamento da Ana nesse momento. Olha, para mim as coisas têm que ser simples e diretas. Quando nós falamos hoje que nós não temos referência, é porque essas referências foram apagadas. Sim. Foram apagadas. Você imagina um negro criando a Academia Brasileira de Letras? Né? Como que você, hoje você consegue conceber um negro criando a Academia Brasileira de Letras? No início da Primeira República, um negro sendo presidente da República. Cadê essas referências? Como escritor que o senhor também é, essa referência, porque eu também sou escritora, e a gente não consegue acessar esse ambiente, esse espaço, que foi criado por um dos nossos, e hoje nós estamos do lado de fora. Esse processo de distanciamento e, sobretudo, da escolarização, e quando eu falo escolarização, eu falo o seguinte: alguém pensou por nós. Alguém escreveu por nós. Alguém, em algum momento, passou a dizer quem nós somos e nós, infelizmente, passamos a acreditar. A trajetória, e aí eu peço perdão mais uma vez, né? Nem sempre eu uso desse artifício de falar algo pessoal, né? Algo pessoal. Mas quando eu falei da minha bisavó, eu acho que eu tenho o privilégio de ser de uma família de mulheres fortes. Mulheres fortes, eu sempre falo por aí que 50% do mundo é mulher. E os outros 50% vieram de mulher. Então é a totalidade. Exatamente. É a totalidade. Ninguém precisa, né, ficar meio cabisbaixo. É a totalidade. Mas essa minha bisavó teve um momento, e eu não a conheci, mas quando acabou a escravidão, porque vocês sabem que a criança, mesmo nascendo na lei do ventre livre, ficava sob os cuidados do Senhor. Exatamente. Sob júdice. E ela não teve só um filho. Era, naquela época, a escrava que tinha filhos para o Senhor. Procriar. Quando houve a abolição, o menino que estava do lado dela, ela passou a mão e saiu da fazenda. Meu avô, único filho que ela tinha acesso. Ela não olhou para trás. Quando chega aqui no Rio de Janeiro, estava sendo expandido a Estrada de Ferro Central do Brasil. Ela coloca aquele menino para trabalhar na rede ferroviária central do Brasil. Então, a importância, e aí a gente tem que dar importância, e isso foi apagado da nossa trajetória enquanto sociedade, a importância da mulher. A importância da mulher. Nós só tivemos paz na Primeira República aqui no Rio de Janeiro por causa da tia Seata. Por causa da tia Seata. Se ela não tivesse curado um presidente, nós estaríamos sofrendo até hoje. É verdade. Estaremos sofrendo até hoje. Então, a importância de Chiquinha, a importância dessas mulheres que, com uma visão de Brasil, olha, eu não vou voltar para a África. Não volto para a África. Eu tenho que fazer deste local o meu lar.
E como elas faziam? Cuidando dos seus filhos da melhor forma. Da melhor forma. Então, isso é muito importante, que precisamos resgatar. Quando você tira, ou quando você deixa de dar importância para a mulher, a mulher ela não consegue transmitir o saber milenar, ancestral para ninguém. E quem mais sofre? Nós homens. Porque o saber milenar ancestral vem da mulher. É ela que carrega este DNA. Então, eu sou fruto de mulheres fortes. Órfão de pai. Órfão de pai, aos 5 anos. Mas resultado de uma mulher forte. Que formou quantos filhos, quantos irmãos? Mais uma vez, nós somos privilegiados, né? Tem um só. Eu e minha irmã, que somos gêmeos, e os caçulas são gêmeos. Todo mundo gêmeo em casa. E ela cuidou há mais de 50 anos sozinha, porque quando o papai faleceu, nós éramos muito criança. E ela, por opção, na época, né? Ela é a mulher do tempo dela, não casou. E aí, criou os 5 filhos. Formou os 5 filhos numa época que não se falava em formar negros na faculdade. E nessa contextualização, doutor, como é que entra a universidade na sua vida? Essa trajetória da ciência, da política, da sociologia, essa construção toda, o papel da universidade na produção do conhecimento sobre a sua vida e a vida de todos esses brasileiros que é capaz de enfrentar esses desafios concretos dessa sociedade brasileira. Como é que foi isso dentro da sua casa? O universo do saber, o papel da universidade. Olha, foi um caminho meio talvez difícil ou não. Eu sempre quis ser professor. Sempre quis ser professor. Desde criança. Desde criança. Mas, nos anos 70, anos 80, o professor era difícil para o homem. Era difícil para o homem. Quando eu falei em casa que eu ia ser professor, a minha mãe me pegou pelo braço e falou assim, eu não criei filho para passar fome. Naquela época, professor tinha esse ditado, que o professor passava fome. Me parece que voltou, né? Parece que voltou. Dos anos 70 para cá, parece que voltou. Tem professor aí que tá em perrengue o tempo todo. Mas é bom ser professor, nós precisamos de professores. Hoje existem os programas aí fantásticos, né? Eu vi recentemente na Folha, né, os dados que hoje o Brasil tem um déficit de 235 mil professores de história, geografia, matemática. E no ano passado os dados davam conta que era 1 milhão de pedagogos. Se o Brasil parasse hoje, o Brasil tem um déficit de 1 milhão de pedagogos. E aí eu queria ser... Aí eu fiz a minha trajetória. Curiosamente, hoje, no ensino médio, eu dou aula de projeto de vida. Naquela época não existia projeto de vida. Mas eu tracei. Você é pobre, preto, né? Pobre, preto. Não pode ser burro. Não podia ser burro. E aí, o que eu fiz? Eu falei assim, eu vou fazer a minha trajetória, né? Molequinho. Falei, eu vou entrar na carreira militar, sigo a carreira militar, e ali eu me faço. Mas como que você vai seguir carreira militar sendo professor? Não existe. Não existia isso na época. Aí eu cheguei cá e falei, mãe, passei para o Instituto de Educação. Minha mãe falou, não quero filho assim. Me pegou e levou para a escola técnica. Eu fui fazer, tive que fazer técnico de eletrônica. Aí eu redefini minha... já que eu vou ser isso, vou fazer, Aí fui fazer técnico de eletrônica. E aí falei, depois eu faço engenharia. Na época minha, ainda era válvula. Eu fiquei encantado quando chegou o transistor. Entendeu? Eu sou da época da válvula. A gente olhava assim, aquele negócio lá, tudo aceso lá dentro. Meu Deus, que é isso? O negócio era o máximo. E aí, fazendo engenharia, já no exército, fazendo engenharia, um professor entrou em sala e falou assim, o Brasil está atrasado 30 anos em relação ao primeiro mundo. Na época, o mundo era dividido assim, primeiro mundo, segundo mundo, né? E aí eu falei assim,
eu estou com essa idade. E conto dali, conto daqui, eu falei assim, eu vou chegar aos 50 anos e o Brasil ainda vai estar capenga, eu vou sair disso aqui. Porque falou que a eletrônica naquela época não dava. Aí fui fazer ciências sociais. Porque aí você pode ser inconformado. Entendeu? Eu fiquei, vou inconformado e conformado. Porque aí eu podia questionar este Brasil. Por que o Brasil está no atraso? Aí ali eu consegui entender Celso Furtado, Fernando Henrique Cardoso, Florestan Fernandes. Eu consegui compreender por que o Brasil estava nesse marasmo. E por que eu, né, enquanto jovem, não tinha perspectiva. E não me deram perspectiva. A parte mais ruim dessa história toda é que passaram mais de 30 anos. E as perspectivas continuam ruins, ainda. Né? Os nossos jovens, hoje nós temos um processo de busca ativa. Né? A cada ano, a gente, na minha época de formação, o cientista social, ele tinha estatística, nós fazíamos estatística, probabilidade. Então, a cada ano nós temos os jovens se evadindo. Não querem estudar, não querem se formar, não tem perspectiva. Né? É um êxodo. A motivação, porque o nosso tema central do nosso retorno, né, a conexão legal, está voltando, e ele fez uma pergunta, né? O Brasil que a gente deseja, ele existe? Professor, a gente deseja saber, ter essa resposta contundente, porque a partir desse momento vai ter uma transformação na nossa vida. A gente precisa compreender acerca do olhar desse que não está só dentro de sala de aula, porque você é um provocador, você não está só sentado, você está provocando com que esse aluno saia dessa estagnação, que reaja. Eu sinto essa provocação. Né, que tem que haver uma modificação, tem que haver um incômodo, sabe? Um incômodo para mudar essa situação. Então, a pergunta é, o Brasil que nós queremos, ele existe, ele tem possibilidade de reacender a partir dessa visão, desse professor, desse mestre, desse doutor, que busca compreender toda essa dinâmica, né? Porque eu também tive um desejo, o mesmo desejo que o seu, e eu recebi a mesma resposta de mamãe. Professor... Não, mas a gente se torna feliz, não tem crise nenhuma, ser louco, professor. Mas olha só, pensa comigo, nós, na época que nós estudávamos sociologia, nós tínhamos um pensamento de sair da universidade e trazer consciência política, porque nós estudávamos pão e circo, né? Esse era o que se falava. Pão e circo, o brasileiro vive de pão e circo, né? Carnaval, que negócio todo, que é importante, nossa cultura, é importante, mas não é só isso. Sim. Não é só isso. Né? Porque quando nós entendemos, enquanto povo, enquanto brasileiro e brasileiras que somos, né, a gente passa a rejeitar que nós somos apenas mão de obra. Sim. Entendeu? Essa rebeldia que existiu na nossa época, né? Época não desmerecendo absolutamente nada, mas nós tínhamos o desejo de crescer. O desejo de crescer a qualquer custo. Né? A qualquer custo, que eu digo não é passando a perna, né, sendo corrupto, não. Nós, enquanto jovens, nós ficávamos inconformados com aquela realidade. Isso tem que voltar. Nós temos que ter um Brasil inconformado. Eu participei das diretas. Eu parei de participar de manifestações de rua o dia que a minha cara apareceu na televisão e minha mãe falou, próxima vez que eu ver sua cara na televisão, tu vai apanhar. E aí, porque eu participei de Grêmio, eu fui do Grêmio, eu participava de tudo, de manifestações, mas não deixava de estudar. Eu não deixava, porque eu sabia que aquele era o caminho. Então, a rebeldia juvenil, ela tem que acontecer. Isso tem que me incomodar. Eu não quero isso para mim. Porque o problema das vezes que eu tenho sempre dizer que a explicação da palavra em si é que traz essa confusão. A rebelião que hoje a gente, né, é o balbúrdio, a bagunça, não é sobre isso.
A rebelião que nós estamos dizendo é uma inconformidade, sabe? É você não se... A palavra de Deus fala sobre isso. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A mente precisa ser mudada, precisa ser transformada, porque parece que nós paramos, né? Estagnamos, nós estamos letárgicos, né? Parece que a nossa sociedade, os nossos jovens estão paralisados diante desse quadro, desse cenário. É porque René Descartes já falava, né? Penso, logo existo. Então tem que haver essa reflexão, tem que haver essa parada para você analisar todo o contexto e se posicionar. Essa é a realidade. Se não houver isso, o que seremos então? E existia esse enfrentamento, né? Eu me lembro que eu, enquanto estudante, né, nós fomos reivindicar, eu era do Grêmio, e fomos reivindicar com o então governador Leonel de Moura Brizola. Então, era conversa com o governador, era conversa com o prefeito. Nós queremos isso. Nós precisamos disso. Trazer de volta esse diálogo. Entendeu? Então, sabe, e era de forma coletiva, era para todas e todos. Exatamente. Hoje nós estamos vivendo um processo individual. E de distanciamento. E aí, voltando à parte anterior, né, na questão política, não, a política é nossa. Sim. A política é nossa. Aí as pessoas ficam assim, falando assim, mas não há renovação. Não há renovação mesmo. Não há renovação mesmo. Às vezes eu falo para os alunos, né, eu estou lá com os alunos, eu falo assim, eu estou esperando alguém que aqui da turma fale, eu quero ser professor, porque eu tenho que descansar. Outro tem que descansar. Aí chega na universidade, chega no ensino médio, o pessoal, mas aquele velho, aquela velha. Vai continuar, porque não estão se levantando. Tem que ter renovação. Então, então, eu acho que este ponto de conexão, né, que nós perdemos em algum momento e temos que resgatar. Nós temos que resgatar. Essa facilidade das aquisições através desses jogos, tigrinho, tigrão, tigresa, são tantos tigres, trouxe essa, como diz aqui, periferia em cena, né, que é o título do seu livro. Essa periferia, esse pouco, que não é só a periferia que hoje aposta. Será que isso modificou a mentalidade dos nossos jovens e trouxe um esfriar desse desejo de construir a partir do saber, a partir da faculdade, da universidade, dessa construção, dessa temática, porque a facilitação de você ganhar, de você apenas fazer uma aposta e conquistar, de você ter um pé de meia, um pé disso, um pé daquilo, todos os pés, e será que os dois pés no chão, numa carreira sólida, numa construção de saber, de estar dentro do ciclo social, dentro da faculdade, pensando, sendo um agente pensador. Na academia, né? Na academia, seria esse o nosso grito, né? Para trazer esse jovem, para trazer essa população de volta para essa conversa. Porque esse debate, quando havia do Alberto, do nosso querido Leonel Brizola, dizendo para o povo, conversando com o povo, hoje não há mais diálogo entre o político e o povo. Então, o Rio de Janeiro é um local privilegiado. É uma pena que o pessoal do Rio de Janeiro não consegue entender isso. Né? O único lugar do mundo que foi capital da colônia, do Império e da República é aqui. Nós temos história. E temos que reverberar de uma forma que esteja ao nosso favor. Então, as duas principais, né, você tem as federais, mas as duas principais. A Universidade do Brasil, que hoje nós conhecemos, a chamada UFRJ. De frente, você tem o maior complexo, que é o Complexo da Maré. Quantos estudantes da Maré usufruem da academia? Nós temos a extinta favela do Esqueleto, que se tornou o ERJ. Se tornou o ERJ. De frente tem a Mangueira. Quantos mangueirenses, quantos dali estão na universidade? Então, a universidade pública, ela, em algum momento, foi pensado para atender
As privadas não, as privadas foi para manter o status desse brasileiro que nós chamamos de burguesia, mas que é elite, mas não tem nada de burguesia aqui. Os burgos lá fizeram a revolução, os burgos aqui não fizeram nada. Né? Então, você tinha um processo seguinte, a classe trabalhadora, ela deixou de acessar em algum momento a universidade. Isto foi o maior, está sendo o maior prejuízo. Então, a periferia, eu falei para você, numa periferia central. Não estou falando periferia do subúrbio, esquecida, sem saneamento. Estou falando de áreas centrais. O ERJ e o FRJ. O pessoal da Maré está lá dentro? Não. Nós temos que repensar a nossa universidade Porque toda e a quem ela está atendendo. Eu fico preocupado com essa questão de repensar, que eu entendo ser válido repensar. Eu acho que já estamos passando da hora de repensar isso. Mas eu faço a seguinte pergunta também nesse contexto. Tá? É possível falar em democracia plena quando milhões de brasileiros ainda enfrentam dificuldades de acesso a direitos básicos e oportunidades? Isso é sempre uma dor de cabeça. Nós somos de uma época que não existia ajuda governamental, mas era não governamental, né? Era feito por instituições filantrópicas, né? As famílias muito pobres, elas tinham na época um sopão, né, que as Santas Casas distribuíam, um negócio ligado à Casa da Criança, o negócio todo. E é louvável a iniciativa do governo de você ter bolsa disso, bolsa daquilo outro, agora a questão do gás. Mas eu sempre questiono o seguinte, quando é instituído o salário mínimo ele tinha que dar para moradia, para alimentação, para educação, né? Que é hoje o que está na Constituição lá, a questão do social, né? Direito fundamental, o 5º e o 6º da nossa Constituição. E aí você, quando institui o Bolsa Família, volto a dizer, é louvável. Sim. E hoje o Bolsa Família, ele é menos do que o salário mínimo. O salário mínimo já é o mínimo e que as pessoas estão sobrevivendo. Sim. Os dados dizem que 85% da população brasileira vive com o salário mínimo. E aí você tem o seguinte, se estas pessoas com dificuldade do salário mínimo estão tendo dificuldade, você imagina quem está vivendo com menos do salário mínimo. Então, nós temos que ter uma política de acesso. Nós temos que ter uma política de mobilidade social. Quando você fala da periferia, e aí você tem um problema sério, né? Porque isso é romantizado. Aí fala assim, a favela venceu. A favela venceu. Venceu para quem? Venceu para quem? Se você pega os dados estatísticos, você ainda continua tendo a mortalidade, você ainda continua tendo racismo ambiental, você continua ainda tendo valas negras, você ainda continua tendo os determinantes sociais, né? Você tem o índice alto de tuberculose, hanseníase, algumas doenças que de fato deveriam ter sido extintas. Entendeu? Mas que estão ainda lá dentro da comunidade. Então não venceu. Por que não venceu? Porque nós ainda temos gargalos. Entendeu? E como que nós combatemos e nós vencemos esse gargalo? Através da educação. Mas é numa educação de qualidade. Isto faz parte da ODS. Isto está na ODS até 2030. Nós precisamos de uma educação de qualidade para resolver esses gargalos que nós temos. E esses gargalos que nós temos, como aqui no seu livro, Periferia em Cena, o que esse livro ele traz
na realidade, para contextualizar e trazer à luz e sinalizar para a nossa sociedade? Olha, parte da uma coautoria, né? Mas parte o seguinte: hoje o mundo todo discute e faz economia criativa. Nós nos habituamos, isso é muito ruim, a vender miçanga. Verdade. A vender miçanga. Se você pega hoje o programa do governo, né, a partir da realidade da indústria, né, a indústria da cultura, né, que foi desenvolvida pelos alemães, a economia criativa na Inglaterra, o Brasil está usufruindo muito pouco disso. Sim. Muito pouco. E quando a gente desenvolve muito pouco, você não dá perspectiva. Então você tem os jogos, os games. Você tem o game. Que subtraiu, porque enquanto esse valor, né, que foi atribuído aos adolescentes que estão dentro de sala de aula, o pé de meia, todas essas construções, para facilitar com que o adolescente pudesse ter um alimento, uma produção de um material escolar, ele desviou essa pequena verba de ajuda que era para seu sustento, agora ele viciou-se em jogos para poder fazer a tentativa e o endividamento. Então, é um rolo compressor que o que se pensa de um lado sai do outro por falta de entendimento, dessa educação de base que está sendo subtraída. Você tem a música, né? O funk é um bem cultural no Rio de Janeiro. Mas é marginalizado. Por que nós não temos escola de funk? Por que nós não temos? Por que o funk não é ensinado nas nossas escolas? Por que nós não temos um estúdio? Nós temos aqui no Rio de Janeiro uma escola de teatro, entendeu? Agora, por que nós não temos essa participação musical? Eu sou apaixonado pela Adele, a cantora inglesa. Mas você vê, ela é formada em música. Ela estudou. Quando você estuda, você tem uma carreira. Você tem uma estrutura, uma extensão vocal. Aí os nossos, infelizmente, canta pouco. E aí, com 25 já parou, ou então é de uma música só. Entendeu? Mas nós temos que aproveitar esse momento da economia criativa. A fotografia é economia criativa. Você quer lugar melhor do que o Brasil, com essas paisagens belíssimas? O nosso povo, um povo belo. Se você, qualquer coisa, você vê a nossa formação, a nossa estrutura, a nossa arquitetura. Por que nós não estamos utilizando isso? Então, é nisso que eu trato na periferia. Entendeu? Isso que eu trato na periferia. Eu me encanto, às vezes, estava em uma comunidade, e aí eu vi que o camarada constrói de um lado, você tem que ter licença, tem que ter tudo. Mas que arquiteto foi aquele? Que engenheiro foi aquele? É verdade. Entendeu? Ou seja, eles conseguem fazer isso. Então nós temos que pegar já os nossos adolescentes, os nossos jovens, os adultos também. Sim. Quantas histórias nós teríamos se nós pegássemos um menino, uma menina e começasse a contar o que o seu avô, o que sua avó, o que eles viveram. Nós teríamos gamas de leitores, música, arte, cultura. Entendeu? É isso que a gente trata, da periferia. A periferia, ela tem que ter o protagonismo. Eu fico preocupado, Joelson, da ausência desse legado. O que é que a gente vai transmitir para as atual e próximas gerações? Porque se você interrompe toda essa estrutura, o que é que você vai fornecer de valores para esse pessoal ter essa sustentação para prosseguir com qualidade e ter uma reverberação de qualidade para o futuro? Obrigado. Quando você pensa, aqui a gente pensa, infelizmente, algumas coisas diferentes. A gente às vezes quer falar das coisas, popular, e vai falar, é popular. Mas a nossa revolução, ela tem que ser comunitária, porque a comunitária, ela muda as bases. Ela muda as bases. Entendeu? A não aceitação. Eu não quero aceitar aquilo.
quando e aí as pessoas elas têm que estudar, né? Tem que ter o estudar não necessariamente uma escolarização alta, né? Mas estudar, porque aí você entende a mais-valia. Você entende que alguém está ganhando em cima de você. Eu estava recentemente, eu fui chamado para falar na questão do 6x1. Me perguntaram. Aí eu falei assim, eu de fato não me lembro quando começou essa história. Não me lembro, mas eu acho que tem. Aí eu fui lá pesquisar, tem mais de 85 anos que o Brasil vive nessa realidade de 6x1. Isso foi muito ventilado pelos supermercados, sobretudo na periferia e na Baixada Fluminense, porque a pessoa trabalhava a semana toda, sábado e domingo, era o dia que sobrava para comprar. Antes era a semana inglesa. E aí eu fiquei pensando, com uma canetada, querem resolver, e isso precisa ser resolvido. E aí eu mandei, né, porque eu estava em Brasília, eu falei, mas se não mexer nas 44 horas semanais, não vai resolver. Porque a Constituição diz que tem que ser 44 horas semanais. Como vai ser distribuído? Não importa. Eu espero que não seja 6x1. Mas vocês têm que mexer. Aí estão mexendo, querem tirar 4 horas. Quer tirar 4 horas, vai ser para 40. 40, se você botar 10 horas, 4 dias. 3 descansos. Não é isso? Se você botar 8, 5 dias. Você pode fazer isso. Mas a minha preocupação foi o seguinte. O lazer, que também é social, está lá, né? É uma conquista, né? Deveria ser, porque o lazer está lá. O que eu vou fazer nos 2 dias meus de descanso? E aí eu ventilei um colega médico, né? A gente lá devagando, né? Imaginando alto, eu falei assim, se nós não houver políticas públicas, daqui a 10 anos, aquele senhor e aquela senhora que vão estar com 2 dias livres, volto a dizer, não sou a favor do 6x1. Tem que acabar. Mas nós temos que ter políticas públicas para resolver. Você tem um campo de futebol na periferia? Não. Você tem um espaço de lazer? Não. Então, você não tem nada para trazer esse cidadão para um momento de ócio que vai se tornar. Isso. Aí, mas um ócio criativo. Se houver. Se houver. Se houver o incentivo à cultura e esses ambientes restaurados para que essa população possa ter acesso. Segurança. Exatamente. Entendeu? E aí o que vai acontecer? Ele vai ficar sentado em casa, na televisão, comendo mais, bebendo mais, bitolado, gastando muito mais, tendo muito mais prejuízo. Um dos maiores dores de cabeça que nós tivemos nos últimos tempos foi na época da pandemia. Aumentou a violência doméstica. Aumentou a violência. Então, o Estado, ele tem que pensar além. Ele tem que pensar além. Entendeu? Vou abrir as escolas nos finais de semana para a família. É isso. A família. Eu não tenho tempo para construir campo, não tenho tempo para construir uma piscina, mas a escola pública que já está ali naquele bairro vai abrir. Vai abrir os finais de semana. E eu vou trazer a família. E como que eu vou trazer a família? Com o meu dinheiro, com o seu dinheiro, com o dinheiro dela, porque nós pagamos impostos. E vai ter comida. Entendeu? Você reeduca a questão alimentar. Então, a escola, ela pode ser, de forma potencial, um agente de transformação. Entendeu? Nesse processo de sábado e domingo as escolas abertas, você tem uma reeducação alimentar. Entendeu? Nós temos aí os nossos nutricionistas, você tem um momento com fisioterapeuta, você tem um momento com médicos cardiologistas, porque daqui a 10 anos nós vamos ter um aumento da hipertensão. Porque hipertensão, o meu foco de pesquisa, além da questão étnico-racial, não é só a questão da pigmentação da nossa cor, se é retinto, não. São doenças crônicas não transmissíveis. Este é o meu ponto. Doenças crônicas não transmissíveis, que ataca majoritariamente os pobres e os pretos. Câncer não é transmissível. Exatamente. Hipertensão não é transmissível. Diabetes não é transmissível. E você consegue controlar.
Exercício reeducação, físico. exercício físico. O foco está na reeducação, né? O tempo todo, educação. Educação. Nós temos que trazer a educação. E aonde? Em todos os lugares. Em todos os lugares. E a todos os Principalmente na momentos. educação de base. É a base, né? A base precisa ser restaurada. O tempo Falando que o Brasil costuma se apresentar como um país diverso, né? Mas, entretanto, quais são os desafios que impedem essa construção dessa verdadeira igualdade racial? Olha, eu gosto muito do Celso Furtado. e falávamos anteriormente, né, nessa questão de desencantar, né? A pessoa fica desencantada. E eu gosto muito do Brasil. Lugar nenhum do mundo. Darcy Ribeiro, ele tinha essa concepção, né? E ele falava sempre: você vai encontrar um povo tão bom como o nosso, É verdade. tão feliz como o nosso. É verdade. E eu fico imaginando se nós conseguíssemos canalizar isso tudo, entendeu? Se você vai para o sul, você fica encantado. Se você vai para o Amazonas, você fica encantado. Se você vai para o Acre, você fica encantado. É riqueza. O nosso povo foi constituído a partir desta realidade. E nós temos que hoje, quando se fala em diversidade, quando se fala em cultura, quando se fala em crescimento, nós temos que jogar isso ao nosso favor. Nós não vamos voltar. Não tem como, nós não vamos. Daqui a 6 anos, o Brasil, eu não estou vendo também ninguém falando sobre isso. Daqui a 6 anos, o Brasil vai estar comemorando, né, se possa assim dizer, 500 anos que chegou o primeiro escravizado. Foi 1532. O primeiro escravizado, vindo de África, 1532. Daqui a 6 anos. Não voltamos mais. Os negros que aqui vieram, negros e negras, não voltaram mais para a África. Então, nós estamos aqui há 500 anos. Chegando aqui, nos deparamos com o povo indígena. Chegando aqui, nos deparamos com o europeu, na figura do português. Essa é a nossa base. Essa é a nossa base da alimentação, essa é a base da nossa cultura, essa é a base da nossa língua. Uma coisa interessante no Brasil é que o café, as riquezas do Brasil, né? O café é de África. Estava na bandeira do Brasil Império, né? Então, etíope, café. É a maior riqueza do Brasil, produto de exportação. O samba é afro, é negro. Né? O Réveillon, que projeta o Brasil para o mundo, né, de matriz africana, é negra. A feijoada é negra. O maior jogador de toda a história é negro. Então, o que está acontecendo com esse Brasil que ainda não se desenvolveu, entendeu? Com tanto fenômeno e personalidade negra. Como cientista político, a gente quer saber isso. E qual é esse diagnóstico que você faz dessa democracia brasileira, especialmente nesse contexto dessa polarização e sobre essa desinformação, que é o nosso grito? Como cientista político, qual é o conselho que o senhor nos dá, doutor? Conselho é muito difícil. Orientação pedagógica. Então, mais uma coisa. A minha mãe parou de votar agora, né? Porque também não tem mais condições, né? Pelos anos. Mas quando o Brasil teve o processo da redemocratização, eu tirei logo meu título. A diferença da minha mãe era uma eleição só, porque a minha mãe também ficou sem votar naquele período, né? Que o Brasil não tinha voto. E eu incentivo o jovem, né, completou 16 anos, vai lá e tira seu título. Eu fui da primeira turma do voto aos 16 anos. E como eu me orgulhei de enfrentar aquela fila para poder tirar o título de eleitor. Tira seu título. Sabe, porque você tem que ter essa discussão política. Sim. Você tem que ter. Participe do grêmio da sua escola, entendeu? Aprenda a votar, aprenda a reivindicar, entendeu? Que Brasil que eu quero?
É dessa juventude. Exatamente. Essa juventude. Somos nós. Eu não sou tão jovem assim, mas eu quero políticas públicas quando eu chegar na terceira idade, que eu também não sou bobo. Também não sou bobo. Planta agora para colher mais tarde. Não, eu quero que o Brasil cada vez esteja melhor, porque ele estando melhor, quando eu digo Brasil, eu digo eu, porque eu sou brasileiro, né? Mas o país tem que me dar condições de desenvolver. Entendeu? O Brasil tem que pensar nas suas crianças. Todo mundo vai estar bem e nós vamos ter uma sociedade, de fato, desenvolvendo e crescendo na democracia. A gente vê tudo isso e a gente começa a refletir sobre o papel da juventude, né? E nós estamos vendo que este ano, 2026, é um ano crucial para a democracia brasileira. E essa democracia, ela passa pela responsabilidade, pela consciência individual, inclusive da juventude. A juventude precisa ter consciência do seu papel, da sua importância e se comprometer com tudo isso. Mas pesquisar, buscar informações e não simplesmente ir lá no chat GPT e tudo mais, não, mas pesquisar e tudo mais. Só que eu tenho uma outra pergunta, né, relacionada ao Brasil que queremos. Existe. E a pergunta é: qual é a principal mudança que o Brasil precisa promover para se tornar uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva? E se pudesse, doutor Joel, pesquisador Joelson, propor uma única política pública capaz de transformar estruturalmente o país nas próximas Décadas, qual política pública o senhor recomendaria? Só tem uma. Alimentação. Alimentação. O Brasil, ele alimenta 1/4 da população mundial. 25% da população mundial é alimentado pelo Brasil. Nós estamos aqui numa área urbana, então você não vê a riqueza desse país. Nós não vemos a riqueza desse país. O Brasil manda até água mineral para fora. Até a água mineral engarrafada do Brasil está lá fora. Mas nós nos alimentamos mal. Nós nos alimentamos mal. Por nós nos alimentarmos mal, e aí essa semana fechou o Enem, né, as inscrições do Enem, o pagamento até o dia 17, a prova vai acontecer em novembro, mas como eu trabalho também com pré-vestibular, a gente faz o seguinte, a gente leva, no dia da prova do Enem, um kitzinho lanche. Sabe por quê? Porque lá no passado eu tive uns alunos que chegou, desmaiou. Eu falei, mas por que você desmaiou? O que aconteceu? Aí ele falou, não tinha o que comer. E aí, na redação, ele ficava ali tentando escrever. Aí ele falou assim, parecia que saía até fumacinha da minha cabeça, de tanto eu pensar. Aí eu falei assim, aí ele falou, e no momento lá eu senti tão fraco. Eu falei, mas é isso mesmo, Você não teve estrutura alimentar para segurar. Aí pensou muito. Então, se você tem uma alimentação adequada, você consegue estudar. Se você consegue estudar, você consegue fixar. Se você consegue fixar, você consegue se desenvolver. Se você consegue desenvolver, você consegue crescer. Então, nós temos que pensar, a escola também é lugar de dar boa alimentação. Uma alimentação adequada. Frutas, legumes. Entendeu? Então, nós alimentamos o mundo. E devemos ter boa alimentação aqui também. Então, já estamos indo para os nossos minutinhos finais, né? Triste, porque a gente tem tanto para falar e é imprescindível, né? Essa pergunta que nós não queremos calar. Esse Brasil que nós desejamos, ele existe mesmo? Ou ainda precisa ser construído? Ou reconstruído? Qual é o papel de cada cidadão nessa construção, doutor Joelson? O Brasil que queremos, ele existe. É esse que tem aqui hoje. Quando eu era mais jovem, falava assim, o Brasil do futuro. Eu tinha uma raiva disso. Aí falava assim,
você é o adolescente, você é o Brasil do futuro. Eu falei, não sou o Brasil do futuro, eu sou o Brasil do hoje. Eu sou o Brasil do hoje, do presente. Então, o que fizerem para mim hoje vai ecoar no futuro, reverberar. Mas eu sou do hoje. Então, a mesma coisa. Esse Brasil existe. Esse Brasil existe. Com as suas mazelas, que essa é a dor de cabeça. Este é o gargalo. Mas nós temos um povo bom. Nós temos um povo bom. Nós não fazemos guerras, né? Exatamente. Nós não Somos fazemos um país pacificador. Você sabe o que é você abrir a torneira e beber água? É muito valioso Isso, né? Você beber água. Eu já viajei para países na África que não tinha água. Eu já fiquei 2 dias sem tomar banho, porque não tinha água. Vendia uma água, um sacolé, tipo um sacolézinho, tipo de frutas aqui. Lá eu comprava de água para mim. E aí, Exatamente. e mesmo a água salobra, que a gente fala água salobra, nós temos água. Então, isto é importante. Isto é importante. E não é só para tomar banho, é para lavar a cabeça também, para lavar a roupa. Porque em alguns lugares tem água para só beber. Não tem para lavar as roupas, não tem para fazer os asseios domésticos. Não existe, exatamente. E por você ter água, você consegue fazer a cocção dos seus alimentos. Somando a isso, um olhar, eu não vou dizer romantizado, não vou dizer romantizado, mas um olhar o que eu quero com aquele menino, com aquela menina, com aquele senhor, com aquela senhora que estão na periferia, que estão na ponta. Como que eu vou dar acesso? Não é só Pix, não, por favor. Não é só incluir economicamente, não. Eu quero dar acesso para o desenvolvimento. Desenvolvimento. Entendeu? É inadmissível um país tão rico como o nosso, nós temos tanta desigualdade. O governo federal, o governo que hoje está, o Brasil nunca atingiu o pleno emprego. Né? Nós nunca... Que na Europa a gente chama do bem-estar social, que é a política. O Brasil nunca teve isso, política do bem-estar social. Nunca teve. Por não termos tido esta política de bem-estar social, né, o Brasil entra na questão da Revolução Capitalista 200 anos depois. 200 anos depois. E os dados né, da pesquisa, artigos e livros, dá conta que por mais de 200 anos o sistema capitalista ainda vai ser hegemônico. Eu não vou estar aqui, você não vai estar aqui, mas daqui a 200 anos. Dá conta. E como nós estamos pensando em inserir essa população, estas pessoas, hoje, para que elas possam desfrutar de um bem-estar social? Qualidade de vida. E, por fim, que mensagem, Gelson, você daria para os ouvintes do programa Conexão Legal diante de toda essa construção, diante de toda essa elucidação, a fim de que a sociedade brasileira possa ter um olhar que faça a diferença, mas, acima de tudo, um posicionamento ainda mais comprometido com a democracia e o bem-estar social? Olha, eu comecei falando da minha mãe, então tem que encerrar falando da minha mãe. Não tem outro jeito. A minha mãe, mesmo tendo muito mais de 80 anos, ela todo dia fala que vai construir. Vou construir ali, vou fazer aqui, vou fazer aquilo outro. Aí, de vez em quando, eu olho para ela e falo assim, não vou dizer para ela que ela não vai ter tempo de construir pela idade. Mas eu vejo alegria em pensar que está fazendo algo. Então, a minha palavra é o seguinte: esperança. Acredite no dia de amanhã. Nós vivemos hoje uma sociedade que está desacreditada, não acredita na política, não acredita no trabalho, não acredita na felicidade, não acredita nos amigos, nas amigas, em andar junto, em ser companheiro, da forma coletiva. Então, a minha palavra é: tenha esperança. Acredite que você, estudando, dias melhores virão. Você vai ter qualidade de vida, você vai ter uma boa saúde, você vai ter uma boa conexão. Então, a minha palavra é:
não perca a esperança. Este ano tem eleição. Tenha esperança que o Brasil vai mudar. Dê a sua contribuição nas urnas. É sensacional, porque exatamente esse é o nosso pensamento, né? O pensamento aqui é comum sobre a mesma égide, porque a esperança é o que está faltando no nosso coração. A fé, sabe, essa composição, essa bomba atômica que faz a gente, sabe, como brasileiros que somos, essas brasas vivas que somos. Reveja seus conceitos, reveja o seu posicionamento. Esse é um ano de alinhamento, de esperança, como o nosso querido doutor Joel, que é um homem completamente competente em tudo aquilo que falou para nós, como cientista político, sociólogo, trazendo para nossas vidas aqui um bálsamo de vontade de crescer, de evoluir, de estudar, de romper. E Conexão Legal é exatamente isso, para mim e para você, para restaurar nossas esperanças e recomeçar a partir de qualquer ponto. Não importa se você é idoso, se você é jovem, se você... Não importa. Se o momento é agora e nosso ano é agora. É ano de 2026, é esse recomeço, é voltar para a sala de aula. É você não se conformar, exatamente provocar esse incômodo, essa chama mesmo que move nossos corações. Né? Que, não é mesmo? Essa forma que a gente precisa, né, doutor Moisés? O Brasil que nós queremos existe. Então, o que nós Vimos aqui e ouvimos aqui é um incentivo, uma motivação para que você, que nos ouve, nos vê, possa rever os seus conceitos e se posicionar. Porque esse Brasil tão rico, tão valioso, começa comigo, começa com essa bancada aqui e começa também, acima de tudo, com o seu posicionamento. Conexão Legal traz este tipo de reflexão e leva você a se posicionar. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado pelo convite. Aceito pela sua presença aqui. Fique à vontade para retornar milhares de vezes, porque nós precisamos de pessoas negras, porque Conexão Legal, principalmente, é esse espaço de poder para trazer para a sociedade a capacidade que nós temos, a capacidade que um negro tem de ter chegado a tão alto posto. O Senhor é a nossa esperança. Nós queremos realmente ser respeitado, honrado, como o Senhor, onde o Senhor chegou. A sociedade brasileira, principalmente nós que somos 56% da população, honramos sua vida, agradecemos o Senhor por esse campo vasto de ensino, de saber que o Senhor tem sempre expressado e lutado para colocar esses adolescentes na sala de aula, homens e mulheres, sem esperança, voltar a ter esperança e mudar a vida. Muito obrigado, doutor. A gratidão sempre será minha. Conexão legal. Muito obrigada. Ok. Valeu.